A solidão tem um peso que só quem já sentiu entende. Eu passava por um momento difícil, me sentia vazia. Perdida. Como se nada mais fizesse sentido. Foi então que, em uma noite qualquer, navegando sem rumo pela internet, recebi uma mensagem. Um simples boi que mudaria minha vida para sempre. O nome dele era Rafael. Tinha um jeito gentil. Palavras doces. E me ouviu como ninguém. Pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém se importava de verdade comigo. As conversas começaram tímidas, mas logo se tornaram diárias. Ele perguntava como eu estava. O que sentia? Fazia piadas para me arrancar sorrisos. Aos poucos, me via esperando ansiosamente pelas mensagens dele. Rafael parecia perfeito. Alguém que compreendia minhas dores e queria me ajudar a superá-las. Foi inevitável, eu me apaixonei. Eu sabia que relacionamentos virtuais podiam ser perigosos, mas ignorava os alertas. Me convenci de que Rafael era diferente. Quando ele me ligou pela primeira vez, sua voz me trouxe conforto, segurança. Ele falava dos sonhos que tinha, das dificuldades que enfrentava. E a cada palavra eu sentia que nossa conexão ficava mais forte. O vazio que antes me consumia parecia menor. Ele era meu apoio, meu refúgio. E eu estava disposta a tudo para ajudá-lo. Rafael começou a compartilhar detalhes de sua vida. Disse que trabalhava duro, mas que as coisas estavam difíceis. Falava sobre um projeto que poderia mudar tudo para ele, mas que faltavam recursos. No começo, apenas desabafava, sem pedir nada. Eu ouvia com atenção e queria ajudá-lo. Mas ele recusava. Dizia que não queria me incomodar, que não queria parecer interesseiro. Mas quanto mais ele falava, mais eu sentia a necessidade de fazer algo. Então, sem que ele pedisse, fiz a primeira transferência. Uma quantia pequena. Apenas para ajudá-lo a passar um aperto. Ele agradeceu, emocionado, dizendo que nunca tinha conhecido alguém tão generoso como eu. Foi como uma recompensa emocional, como se meu amor por ele fosse reconhecido. Os pedidos vieram aos poucos. Pequenos valores no início. Sempre com justificativas convincentes. Ele me fazia acreditar que era um investimento no nosso futuro. Que logo tudo se resolveria. E eu, cega de amor e carência, não via os sinais. A cada novo pedido, eu me sentia ainda mais conectada a Rafael. Era como se minha ajuda fosse uma prova de amor. Uma demonstração de que eu estava ao lado dele para tudo. Ele nunca pedia diretamente, sempre começava contando uma história triste. Um problema inesperado. Às vezes era um pagamento atrasado. Outras vezes uma dívida inesperada que poderia colocar tudo a perder. O tom de sua voz mudava. Ficava mais abatido, e eu não suportava vê-lo sofrendo. No início, eram quantias pequenas, mas logo começaram a crescer. Quando percebi que minhas economias estavam acabando, comecei a buscar outras formas de ajudá-lo. Fiz um empréstimo, depois outro. Cada vez que o dinheiro acabava, Rafael me convencia de que faltava pouco para tudo dar certo. Mais um pouco, meu amor. Estamos quase lá, ele dizia. E eu acreditava. Afinal, ele prometia que devolveria tudo. Que assim que o negócio prosperasse, viajaríamos juntos, começaríamos uma nova vida. Ele falava em casamento. Em planos a longo prazo. E eu me agarrava a essa ideia como se fosse a única coisa que ainda me mantinha de pé. Minha família começou a desconfiar. Me perguntavam de onde estavam vindo os gastos. Por que eu andava tão preocupada? Minha melhor amiga tentou me alertar. Disse que eu estava cega, que esse homem podia não ser quem dizia ser. Mas eu não queria ouvir. Me sentia ofendida. Como poderiam duvidar dele? Rafael era o único que estava ao meu lado quando eu mais precisei. Ele era a única pessoa que realmente me entendia.
Então, comecei a me afastar de todos. Parei de contar sobre minha vida, evitava falar de Rafael. Tudo o que importava era ajudá-lo, fazer o que fosse preciso para que nosso futuro juntos acontecesse. Se para isso eu precisasse dar tudo de mim, eu daria. E dei. Até que um dia, Rafael precisou de um valor maior. Disse que era a última vez, que depois disso tudo ficaria bem. Eu não tinha mais dinheiro, mas estava disposta a conseguir. Fui ao banco, fiz um novo empréstimo e enviei. Ele me agradeceu como sempre. Me prometeu que em breve estaríamos juntos. Naquela noite, dormi tranquila, com a certeza de que estávamos próximos da felicidade. Eu me sentia cansada, desgastada emocionalmente, mas acreditava que tudo valeria a pena. Só que, no dia seguinte, Rafael desapareceu. Sua foto sumiu das redes sociais. Seu número não existia mais. Eu tentei ligar. Mandei mensagens. Mas não havia resposta. A realidade começou a se desenhar diante de mim. E o pânico tomou conta. Eu havia sido enganada. Meu coração disparou. Minhas mãos tremiam. Como pude ser tão cega? Como não percebi antes? Tentei encontrar alguma explicação, alguma possibilidade de erro. Mas no fundo, eu já sabia a verdade. Rafael nunca existiu. Ou melhor, existiu apenas como um personagem. Um golpista que soube exatamente como me manipular. E agora? Eu estava sozinha novamente. Só que, dessa vez, sem dinheiro, sem apoio e sem chão. O silêncio foi a pior parte. Eu tentava ligar. Mas o telefone só dava fora de área. Mandava mensagens. Mas elas não chegavam. Passei horas olhando para a tela do celular. Esperando que, a qualquer momento, uma resposta surgisse. Mas nada acontecia. Rafael tinha sumido. Como se nunca tivesse existido. Meu peito parecia apertado. Uma angústia tomava conta de mim. Primeiro veio a negação. Talvez ele estivesse sem sinal. Talvez algo ruim tivesse acontecido e ele não pudesse me responder. Me apeguei a essas possibilidades por dias. Acordava no meio da noite pegando o celular às pressas. Cheia de esperança. Apenas para ver que não havia nenhuma nova mensagem. Depois veio o desespero. Comecei a procurar pistas. Algo que me ajudasse a encontrá-lo. Voltei a todas as nossas conversas, tentei lembrar se ele havia mencionado algum endereço. Algum lugar onde pudesse estar. Mas Rafael nunca foi específico. Suas histórias sempre eram genéricas, nunca falava detalhes sobre sua rotina. Sobre pessoas próximas. Ele me fazia sentir como se soubesse tudo sobre ele, mas agora percebia que não sabia nada. Fiz o que qualquer pessoa faria, procurei na internet, nas redes sociais, em qualquer lugar onde ele pudesse ter deixado rastros. Mas não encontrei nada. Seu perfil estava desativado. Suas fotos sumiram. Seu nome sequer aparecia nas buscas. Foi quando percebi a verdade. Ele nunca existiu de verdade. O Rafael que eu amei era apenas um personagem. O choque foi devastador. Meu corpo todo tremia. Minha mente entrava em colapso. Como pude ser tão ingênua? Como não vi os sinais? Eu havia dado tudo para ele, meu dinheiro, minha confiança, meu coração. E agora, o que me restava? A ficha caiu de vez quando olhei meu extrato bancário. As dívidas eram enormes. Muito além do que eu poderia pagar. Cada centavo que eu juntei ao longo da vida havia sido arrancado de mim por uma ilusão. Eu estava falida. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente também. A vergonha começou a tomar conta de mim. Como eu contaria para minha família? Como olharia nos olhos das pessoas que tentaram me alertar?
A humilhação era imensa. Eu sabia que me julgariam. Que diriam que fui burra, que me deixei enganar por um golpe tão óbvio. Passei dias trancada no quarto. Sem vontade de sair. Sem forças para enfrentar a realidade. O arrependimento me corroía. Se eu pudesse voltar no tempo, ignoraria aquela primeira mensagem. Se eu tivesse escutado minha amiga, minha família, nada disso teria acontecido. Mas agora já era tarde. Me sentia vazia. Rafael havia preenchido um buraco na minha alma, mas ao ir embora, deixou uma ferida muito maior. Eu estava sozinha novamente. Só que dessa vez, pior do que antes. Não era apenas a solidão que me assombrava, mas também a dor da traição, a perda de tudo o que eu tinha. E agora, o que eu faria? O tempo passou. Mas a dor não diminuía. Eu queria acreditar que tudo aquilo não passava de um pesadelo. Que em algum momento eu acordaria e Rafael ainda estaria ali, dizendo que tudo ficaria bem. Mas a realidade era implacável. Eu estava falida, traída e completamente sozinha. A vergonha me consumia. Evitava olhar no espelho. Pois cada vez que via meu próprio reflexo, enxergava apenas uma mulher ingênua, uma tola que entregou sua vida para um desconhecido. Como eu podia ter sido tão cega? Como me deixei envolver por palavras vazias? A raiva tomava conta de mim. Mas eu não sabia se estava mais irritada com Rafael ou comigo mesma. As cobranças começaram a chegar. Meu telefone não parava de tocar. O banco queria seu dinheiro de volta. Mas eu não tinha como pagar. As parcelas dos empréstimos estavam vencendo. E a dívida crescia a cada dia. O desespero começou a apertar meu peito como um nó impossível de desatar. Foi então que percebi que minha vida estava desmoronando por completo. O golpe não tirou apenas meu dinheiro. Tirou minha paz. Minha dignidade. Minha vontade de seguir em frente. Passei noites sem dormir. Sentindo o peso da minha própria estupidez. Minha família ainda não sabia de nada. Eu evitava contato. Pois tinha medo de suas reações. Eles tentaram me avisar tantas vezes, e eu os ignorei. Como poderia agora aparecer e admitir que estavam certos? Eu não queria ver a decepção nos olhos deles. Nem ouvir "eu te avisei". Então, me afastei ainda mais, isolando-me completamente do mundo. A depressão que Rafael parecia ter curado voltou com mais força do que nunca. Mas agora, não havia ninguém para me salvar. Passei dias deitada, sem forças para sair da cama. Comer se tornou um esforço, e qualquer atividade parecia impossível. O mundo tinha perdido a cor, e eu me sentia afundando em um buraco do qual não conseguia sair. Foi nesse momento que pensei no pior. Se eu não tinha mais nada, se minha vida havia sido reduzida a um monte de dívidas e arrependimentos, por que continuar? A ideia de desaparecer começou a rondar minha mente. E pela primeira vez, senti que não havia saída. Mas então, algo aconteceu. Um dia, no meio da escuridão, recebi uma mensagem inesperada. Não era de Rafael, obviamente. Era da minha melhor amiga. Depois de tanto tempo sem me responder, ela resolveu tentar mais uma vez. E naquele momento, percebi que, apesar de tudo, ainda havia alguém que se importava comigo. Respirei fundo. Talvez ainda houvesse uma chance de recomeçar. Talvez eu pudesse encontrar um jeito de me levantar. Mas para isso, eu precisaria encarar a verdade. Aceitar minha dor e pedir ajuda. E assim, com muito medo e vergonha, tomei a decisão mais difícil da minha vida: contar tudo. Reunir forças para contar a verdade foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Eu sabia que teria que enfrentar olhares de julgamento, palavras duras e o peso da decepção daqueles que me amavam. Mas eu também sabia que, se continuasse escondendo minha dor, ela acabaria me consumindo por completo. Comecei com minha melhor amiga.
Quando ela apareceu na minha casa e me viu naquele estado deplorável, não precisou de muitas palavras para entender que algo estava errado. As lágrimas vieram antes mesmo que eu pudesse explicar. Entre soluços e respirações ofegantes, contei tudo. Do início ao fim. Como conheci Rafael. Como ele preencheu meu vazio, como me fez acreditar em um amor que nunca existiu. Como, aos poucos, ele tirou tudo de mim. Esperei que ela me xingasse. Que dissesse o quanto fui burra. Mas, para minha surpresa, ela apenas me abraçou. Um abraço forte. Que trouxe um pouco de calor para dentro do frio que me consumia há semanas. Foi ali que percebi que eu ainda tinha algo valioso, pessoas que realmente se importavam comigo. Depois veio minha família. Contar para meus pais foi doloroso. Vi a decepção nos olhos deles, vi a tristeza por saberem que eu havia me deixado levar por um golpe. Mas, no final, o que mais senti foi preocupação. Eles não queriam me julgar, queriam me ajudar. Foi um alívio saber que, apesar de tudo, eu não estava sozinha. O caminho para reconstruir minha vida foi árduo. Primeiro, tive que enfrentar a realidade das minhas dívidas. Com a ajuda da minha família, busquei orientação financeira para renegociar os empréstimos e minimizar os danos. Não seria fácil, eu teria que trabalhar duro por muitos anos. Mas pelo menos havia um plano. Eu tinha um norte. Depois, precisei cuidar da minha mente. Fiz terapia, e foi lá que entendi o verdadeiro motivo de ter caído nesse golpe. Rafael não roubou apenas meu dinheiro. Roubou minha autoestima, minha crença em mim mesma. Ele me fez sentir amada quando eu estava mais vulnerável. Aceitar isso foi doloroso, mas necessário para seguir em frente. Ao longo dos meses, fui redescobrindo quem eu era. Voltei a sair com amigos, busquei novos hobbies, me permiti rir de novo. Rafael ainda era uma sombra no meu passado, mas aos poucos, sua presença foi se apagando. A dor virou aprendizado. Hoje, quando olho para trás, vejo uma mulher que sofreu, que caiu, mas que também teve coragem de se levantar. O golpe que me destruiu também me ensinou a ser mais forte. A confiar menos em palavras bonitas e mais em atitudes. A cuidar do meu coração tanto quanto cuido da minha conta bancária. Minha história não teve um final feliz. Mas teve um recomeço. E, às vezes, isso é tudo o que precisamos.